bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Tudo bem com você? Aqui conosco tudo bem, graças a Deus, a gente mais agradece do que pede. 8h58 pelo horário de Brasília, que bom ter a sua companhia nos 4 cantos do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Até às 10 horas da manhã com o nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil, para todo o território nacional. Para 22 capitais brasileiras e mais de 2.200 cidades em todo o território brasileiro. Que bom que você está conosco e a gente agradece por você nos acolher dentro da sua casa. Uma quinta-feira eucarística, uma quinta-feira toda especial. Que dia que é hoje? Dia 29 de janeiro. E como passa rápido o tempo, hein, gente? Como passa rápido o tempo. Final do mês de janeiro já. Aliás, hoje, 29 de janeiro, a gente quer homenagear, já na abertura do nosso programa, uma cidade que nos acolhe com muito carinho, né, com muito amor. Completando hoje mais um ano de emancipação política, Piraquara. Você já está vendo aí imagens, aí é a região de Piraquara, a região de Piraquara, né? Parabéns a Piraquara, 136 anos. Aí é a imagem do nosso centro de evangelização, a Terra Prometida, né? As obras começaram aí, fica em Piraquara. Lá ao fundo, ó, lá você já vê um pedaço, um pouco da cidade de Piraquara. A Terra Prometida aí da obra Evangelizar é Preciso. Então a gente parabeniza Piraquara pelos seus 136 anos hoje de emancipação política, que fica, para quem não conhece Curitiba e nem a região metropolitana, a mais ou menos 20 minutos da capital, 20 minutos do centro da cidade de Curitiba, linha reta, chega em Piraquara. Para quem não conhece também, fora do estado do Paraná, a cada copo d'água que a gente bebe aqui em Curitiba, mais da metade sai daí, desta região, sai de Piraquara. Então a gente agradece pela água também e pelo povo querido de Piraquara e parabéns. E por falar em Piraquara, você viu aí as imagens da Terra Prometida, né? A obra começa, né, e ganha volume a cada dia que passa, graças a Deus, e graças também à sua ajuda, à sua colaboração, a você que é associado da obra Evangelizar é Preciso. E claro que a gente agradece muito e faz o convite para que você também se torne um associado. A propósito, quem tem um recado importante para falar sobre esse assunto é o padre Reginaldo Manzotti. Vamos ver, coloca no ar. Quero lembrar a todos, querido povo de Deus, que você recebeu junto com o Jornal do Evangelizador, você recebeu um boleto. Padre, não recebi, eu não sei o que aconteceu, você sabe que nós tivemos problemas, greve, mini paralisação, mas atrasou bastante do correio. Por isso, nós estamos bem abaixo da arrecadação mensal. Eu estou segurando nas mãos o boleto que foi até você, o verde, que é o extra, e estamos falando do branco, que é a sua doação mensal na obra Evangelizar é Preciso. Por favor, está na gaveta? Faça a sua doação. Nós precisamos da sua colaboração. Padre, eu não recebi. Então, aí eu digo para você, você recebeu o calendário anual? O calendário que foi no início do ano para você? Este calendário, você, por favor, coloque na parede. Ele foi feito com muito carinho. Inclusive, tem lá 2016, Jesus das Santas Chagas. Atrás, sempre tem uma oração. E aqui, janeiro, você pega no calendário, você destaca e faça a sua colaboração mensal. Por favor, precisamos. E olha que nem estou tocando no livro ouro, que você sabe que é uma necessidade. Agora começa nossa confiança na providência divina e na sua caridade. Então faça a sua doação mensal. Nosso muito, muito obrigado. Se você preferir, você pode também fazer pelo WhatsApp, 41 3221 6060. Você pode pedir a segunda via, ou você está vendo o QR Code na tela. Também pode ser uma forma de você fazer a sua doação mensal. Deus seja louvado.
E sempre agradecendo a você que é associado da obra Evangelizar é Preciso. E você, com a sua doação, você sabe, você está fazendo a diferença também na vida de muita gente. E a previsão para hoje, as máximas em várias cidades brasileiras. Como é que está o tempo na sua cidade, na sua região? Aqui em Curitiba, na capital do estado do Paraná, choveu bastante durante a madrugada. Em Juiz de Fora, em Minas Gerais, o tempo está para chuva também, ó. Sol entre nuvens com previsão de chuva ao longo do dia, temperatura máxima em Juiz de Fora de 26 graus, de acordo com as informações dos sistemas de meteorologia. Juiz de Fora, um abraço. Recife, que nos acompanha pelo canal 47.1. Bom dia, Recife, capital dos pernambucanos. Temperatura máxima de 30 graus, tempo abafado em Recife hoje, 30 graus e a máxima prevista para hoje. A próxima cidade que vai aparecer aí, que a gente vai falar agora, é Maringá. Noroeste do estado do Paraná, sempre quente Maringá, né? 33 graus, tempo chuvoso. Aliás, pancadas de chuva em toda a região sul do Brasil nesta quinta-feira. Salvador, na Bahia, tempo nublado, tempo abafado, 27 graus, calor também em Salvador, capital dos baianos, a primeira capital brasileira. Bom dia, Salvador. E a próxima, Divinópolis, terra do Guarani, de Divinópolis. O Guarani precisa voltar à atividade, voltar à primeira divisão do futebol de Minas, né? 28 graus, temperatura máxima prevista em Divinópolis, com chuva em Divinópolis, Minas Gerais. Deixa eu dar um recado aqui, importante para você. Você tem acompanhado aqui, ó, nos últimos dias, sobre a Camerata Antiqua de Curitiba. Está em Roma, está no Vaticano, para a celebração dos 200 anos. Você já está vendo aqui imagens ao vivo na Praça de São Pedro, em Roma, neste momento, já é de tarde lá. Essas imagens são ao vivo. E a Camerata Antiqua de Curitiba, há 2 dias, se apresentou, né? Se apresentou lá no Vaticano. E ontem, um momento todo especial. Eles foram recebidos, todos os músicos, né? Todos, olha que imagem bela, né? Da Praça de São Pedro, um dos lugares mais visitados do mundo, graças a Deus. Então, a Camerata Antiqua foi recebida pelo Papa Leão XIV em comemoração aos 200 anos da diplomacia entre o Brasil e o Vaticano. Veja este momento todo especial ontem lá no Vaticano. Sono lieto di dare il benvenuto ai pellegrini di lingua portoghese, specialmente al gruppo musicale Camerata Antiqua di Curitiba, in Brasile. Em português, está pensando o quê, né? Aliás, antes disso, enquanto eles esperavam a chegada do Papa, eles tocaram e cantaram o hino nacional brasileiro. Coloca no ar. Essa aí é a Sala Paulo VI, e lotada, né? Para a exibição do hino nacional brasileiro, aguardando a chegada do Papa Leão XIV. Sensacional. Parabéns a todos os integrantes da Camerata Antiqua de Curitiba, que está lá em Roma. Todos eles estão lá em Roma, lá no Vaticano.
Vamos com informações mais para vocês. Vocês precisam ficar bem informados, né? Aí no conforto da sua casa, no conforto do seu lar. A gente começa falando aqui do ProUni e também do SISU. Esses programas federais que ajudam bastante os estudantes brasileiros, né? Que participaram do Enem 2025, que já podem se preparar para os processos seletivos do ensino superior deste ano. As inscrições do que acontecem... aliás, as que aconteceram, né, entre os dias 19 e 23 de janeiro, com a oferta recorde de vagas em universidades públicas do país. O resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, foi divulgado agora há pouco, já está disponível. A matrícula dos aprovados começa no dia 2 de fevereiro. Os candidatos que não forem convocados poderão se manifestar e manifestar esse interesse na lista de espera entre hoje, dia 29, e 2 de fevereiro. E se encerra também hoje a inscrição para o programa Universidade para Todos, o ProUni. A inscrição para este ano pode ser feita pelo Portal Único do Acesso ao Ensino Superior, com a maior oferta de bolsas da história. Mais de 590 mil vagas em instituições privadas. Os resultados da primeira chamada serão divulgados no dia 3 de fevereiro e a segunda chamada sai no dia 2 de março. Muitos estudantes na espera, né? Muitos estudantes na espera para essas datas importantes. E você não pode perder os prazos, tá? Aliás, estava aqui pensando comigo enquanto eu falava sobre essa notícia para vocês, quantas facilidades hoje, né, para um jovem ou quem quer que seja, independentemente da idade, entrar numa universidade, entrar numa faculdade. Só não tem curso superior hoje, só não se forma, só não entra numa faculdade ou numa universidade, vamos falar a verdade, né? Quem não quer tirar o diploma. Porque se for na pública, estuda que passa. Se for na privada, estuda que passa. Ah, mas eu passei na instituição privada, eu não tenho condições de pagar. Tem programa de bolsa de estudo do governo federal, então é possível. Falar de inflação agora, falar da prévia da inflação e do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Aliás, a reunião foi ontem, a gente já vai falar sobre esse assunto aqui. Primeiro, a prévia da inflação no Brasil, a oficial, né? Que foi divulgada ontem, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15. Subiu 0,26% em janeiro, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O resultado ficou abaixo do registro em dezembro, quando o índice avançou 0,25% e também ficou um pouco abaixo das projeções do mercado. Avançou 0,25%, hein? O indicador continua sendo usado como um termômetro da inflação antes da divulgação oficial do IPCA. No acumulado em 12 meses, até janeiro, a inflação pelo IPCA 15 ficou em 4,50%, perto do teto da meta definida pelo Banco Central, que é de 4,5%. O grupo de alimentos e bebidas voltou a pressionar o índice, apesar de quedas em habitação e em transportes também. Aliás, nós temos aqui alguns números para mostrar para você que já vai aparecer aí na sua televisão sobre as principais quedas nos últimos meses. Está aí, você já está vendo aqui no meu lado, né? Feijão preto, tá vendo aí? Caiu 13,41%. O arroz, aliás, 31,41%. Caiu mais, né? O arroz, queda 29,13%. Azeite de oliva, 19,23%. Outro produto que caiu, você está vendo aí, a laranja-pera, saborosíssima, saudável laranja-pera, 18,79%. Leite longa-vida, 18,59%. As principais quedas no último mês, nos últimos 30 dias. Cenoura, 7,95%. Tá vendo aí, né? A manga, 6,18%. E o alface, 5% de queda, isso nos últimos 30 dias. Tem mais uma tela? Pode trocar a tela. Isso. Agora os aumentos nos últimos 12 meses. Essa notícia aqui é ruim de dar, né? Mas temos que dar.
Café moído subiu 32,36%. Mamão, 30,26%. Chocolate em barra e bombom subiu quase 26%, hein? Azeitona, quase 15%. A manga subiu 14,42%. Principais aumentos nos últimos 30 dias, no último mês. Tomate, 22,83%. Subiu bastante o tomate, hein? Cheiro verde, 6,77%. O mamão subiu 5,37%. E a batata inglesa, 4,89%. Aliás, a batata sempre oscila mesmo, né? Esses dados divulgados ontem. Falar em ontem e em dados, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, divulgou ontem a taxa básica Selic em 15%. Manteve a taxa Selic em 15%. Continua alta a taxa Selic. Desde faz 3, 4 reuniões que o Copom mantém essa taxa básica da economia, a taxa básica de juros, em 15%. Então fica sempre um recado para você que vai fazer compras, né? Precisa do produto? Precisa. Tem que comprar? Tem, que é para movimentar a economia. A economia brasileira é muito alicerçada em compra e venda. Ninguém está dizendo para não comprar. Só que faça e refaça as contas na hora de comprar algo a prazo. Você precisa agora? Ah, não, é daqui a 2, 3 meses. Por que você não junta o dinheiro e paga à vista e pega um bom desconto? Por que você não faz em 3 vezes em vez de fazer em 10, 15, 20? Porque você vai pagar mais por causa da taxa básica de juros da economia. Em resumo, o dinheiro está caro. O que caiu foi o dólar. A moeda norte-americana perdeu valor nos últimos dias, viu, gente? O dólar norte-americano registrou uma nova queda. Olha aí o pessoal contando dólar, ó. Atingiu o menor nível em 4 anos. O dólar à vista está cotado a 5,20 para a venda. Ao ser questionado sobre as recentes quedas acentuadas, o presidente norte-americano Donald Trump disse que o valor do dólar é ótimo, reforçando a percepção entre os investidores de que o governo está satisfeito com a moeda mais barata, o que torna as exportações americanas mais competitivas. O índice que mede o dólar frente à cesta de moedas fortes recuou para patamares não vistos desde 2022. A desvalorização recente tem beneficiado moedas como o euro e o franco suíço, que subiram ante o dólar. Os especialistas em economia apontam que fatores como incertezas sobre a política norte-americana, expectativas sobre cortes de juros e déficits fiscais crescentes também influenciam o enfraquecimento da moeda norte-americana. E é bem isso. Você tem dinheiro para investir, você é um grande investidor mundial. Você vai colocar a sua moeda num país onde o presidente diz uma coisa hoje e amanhã muda de ideia? Não, você tira de lá. Se você tira o dinheiro de lá e investe em outra economia, você enfraqueceu aquela moeda. E é o que está acontecendo na economia norte-americana. Vamos falar de concurso pelo Brasil. Alô Brasília, que nos acompanha, capital federal, tem concurso para Brasília, viu, gente? Vai até o dia 20 de fevereiro a inscrição para o concurso técnico legislativo na especialidade de policial legislativo federal. É para a Câmara dos Deputados e também em Brasília, né, para a Câmara dos Deputados. A remuneração inicial é de R$ 21.328. E neste valor já inclui o adicional de periculosidade e o concurso oferece 40 vagas imediatas e prevê a formação de cadastro de reserva com outras 40 vagas. Atenção para as principais datas, tá? Não perca o prazo. Solicitação de inscrição e a isenção da taxa, de hoje até o dia 20 de fevereiro. O pagamento da taxa até o dia 12 de março. Locais de prova. Serão divulgados os locais no dia 4 de abril. Provas objetivas e discursivas, 26 de abril. Resultado final da prova objetiva, dia 22 de maio. Será, olha aí, tá toda a tela aí para você, né? Ficar atento para não perder o prazo. Concurso na Câmara dos Deputados,
Começa hoje a solicitação de inscrição e a isenção da taxa, vai até o dia 20 de fevereiro. Boa sorte para você que vai se inscrever e fazer o concurso, tomara que você passe. 40 vagas imediatamente chamados e 40 vagas em reserva. A gente vai fazer uma parada rápida, dura 2 minutos, não saia daí. Agora você vai ver a imagem de uma cidade lindíssima, fica em Santa Catarina, você já está vendo aí, né? Pomerode, linda Pomerode, que nos acompanha pelo nosso site e também pelo nosso canal do YouTube TV Evangelizar Oficial. 9h20 pelo horário de Brasília. Pomerode, bom dia. Voltamos, falei para vocês que era rápido e foi, né? Cuiabá, bela Cuiabá. Ei, Cuiabá, cidade bonita. E que calor que faz aí em Cuiabá, hein? 9h24, Cuiabá, bom dia. Cuiabá também nos acompanha pelo nosso site e também pelo nosso canal do YouTube. Acessa lá, TV Evangelizar Oficial. Belas imagens da capital mato-grossense. Está me acompanhando em Cuiabá? Você acompanha a TV Evangelizar em Cuiabá? Em qualquer outro lugar do Brasil? Você já assistiu a uma missa na beira da praia? Essa pergunta eu vou fazer de novo aqui, vou repetir. Você já assistiu a uma missa na beira da praia? Qual lugar do Brasil que você está? Você já pensou em formar uma caravana e sair de onde você está, ao lado dos seus amigos, dos seus familiares, da sua turma, no conforto de um ônibus e assistir a uma missa no litoral do Paraná, aqui na beira da praia, dia 8 de fevereiro. Monte a sua caravana de qualquer lugar que você esteja nos vendo agora, nos acompanhando. O convite está feito. Junte aí 10, 15, 20, 50 pessoas, 2, 3, 5, 10 ônibus e venham para o litoral do estado do Paraná. Não nesse domingo, agora no outro domingo, no outro fim de semana, será a festa de encerramento do Verão Maior Paraná com o Padre Reginaldo Manzotti. Monte a sua caravana e venha para a celebração da missa. Em seguida, o show de evangelização do Padre Reginaldo Manzotti, dia 8 às 10 horas da manhã, no palco principal do Verão Maior Paraná, em Matinhos. Então, o convite feito para a Santa Missa na beira da praia. Já pensou? Às 10 da manhã, que maravilha, né? Ao lado de todos os seus amigos, a caravana, acompanham a missa, curtem o verão, curtem o litoral do Paraná. Você quer fazer a inscrição? Ligue para o 0800 410 6060. Aliás, você vai ter mais informações, inclusive, né? Local de estacionar o ônibus, como chegar, tudo certinho. 0800 410 6060. E se você fizer a inscrição, se você montar a sua caravana, você vai ganhar um mimo especial, um presente especial do Padre Reginaldo Manzotti. Então venha, domingo 8 de fevereiro, 10 horas da manhã, nas areias de Matinhos, litoral do estado do Paraná. Sensacional. Agora há pouco nós falávamos aqui de economia. A gente vai continuar falando de economia, de empresas que vêm ao Brasil, se instalam no Brasil e geram emprego, renda, riqueza no nosso país. Você sabia que a Índia é um celeiro, né? É um país gigantesco, com mais de 1 bilhão e 300 mil pessoas, e que é riquíssimo em tecnologia? Muitas empresas de tecnologia vão para a Índia. E a Índia lá desenvolve a sua tecnologia da informação e expande pelo mundo também. E uma fábrica está sendo montada aqui no estado do Paraná, em Londrina. O Lucas Marconsoni traz os detalhes para nós. A multinacional indiana Tata Consultancy Services, líder mundial em serviços de TI, vai investir 200 milhões de reais na construção de um campus em Londrina, no norte do Paraná. A TCS está há 7 anos na cidade, onde fica o maior centro de operações da empresa no Brasil. O novo complexo deve ser construído em 2027 e vai gerar 1.600 empregos diretos.
O anúncio foi feito esta semana pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e pelo CEO da TCS no Brasil, Bruno Rocha, numa cerimônia no Palácio Iguaçu. Este é um dos maiores investimentos da multinacional na América Latina. A gente vai continuar no nosso processo de crescimento. A gente já tem hoje 2.500 pessoas em Londrina trabalhando com transformação digital. Hoje a gente tem 2.500 posições sentadas, tem uma adição a ser feita até maio, vai chegar a 2.900 e mais esse prédio com 1.600 vai dar para nós uma capacidade de 4.500 posições, que é o que a gente vai ter com mais esse primeiro prédio. No novo complexo da Tata Consultancy Services, terá tecnologia de última geração e colocará o Paraná como ponto central estratégico da empresa para toda a América Latina. Londrina realmente entra como uma cidade de referência para a atração de empregos qualificados, como são esses empregos agora da TCS Tata. Então, a gente está buscando muito mão de obra qualificada, a cidade está se especializando nisso, a gente tem hoje um centro de desenvolvimento de pessoal, junto com as próprias universidades e centros tecnológicos, para a formação de mão de obra especializada. É uma grande oportunidade para Londrina e consolida o Paraná como essa região do Brasil que vem atraindo muita tecnologia entre empresas, desde uma startup, pequenas empresas até grandes companhias, como nós estamos vendo aqui na TCS hoje, nesse grande anúncio. E é verdade, coloca Londrina, no norte do estado do Paraná, como uma referência também no Brasil, no setor de tecnologia, graças a essa empresa indiana que se instala na cidade. Reportagem do Sérgio Júnior, competente Sérgio Júnior. Agora a gente faz um passeio pelo Brasil. Roda a nossa vinheta. Vamos falar de saúde, o assunto é saúde, temos que cuidar da saúde, precisamos fazer exercícios, nos alimentar bem. Mais de 6 em cada 10 adultos brasileiros estão acima do peso, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, e os dados foram divulgados ontem. O levantamento do Vigitel mostra que, em 2024, cerca de 62% da população adulta apresentava excesso de peso. Eu vou repetir, 62% dos brasileiros apresentam excesso de peso. Um aumento significativo em relação a 2006, há 20 anos, quando esse percentual era de 42%. No mesmo período, a obesidade mais do que dobrou, passando de menos de 12% para mais de 25% dos adultos. O relatório aponta também que o avanço do sobrepeso e da obesidade está associada às mudanças no estilo de vida e hábitos alimentares e representa um desafio crescente para a saúde pública do país, com um impacto direto em doenças crônicas como a diabetes e a hipertensão. O Ministério da Saúde reforça a importância de ações que incentivem a alimentação saudável e a atividade física para reverter essa tendência. Isso é verdade. Provoca o excesso de peso, a hipertensão e a diabetes. Aliás, os dados divulgados ontem pelo Ministério da Saúde indicam que 13% da população brasileira tem diabetes. 13%. Não é pouca coisa. Agora acredite, está sentado, está sentada? 30% da população brasileira tem hipertensão, a pressão arterial alta. 30%. Desses 30%, metade, 15%, sabem que tem. Esses 15% sabem que tem. A outra metade não sabe. Dessa metade que sabe que tem, metade se cuida, a outra metade não. Então nós temos aí um mundo de 75% de diabetes, de hipertensos que não se cuidam. A pressão está lá em cima e está comendo mal, bebendo mal, não praticando exercício, enfim, uma bomba relógio. Pode sofrer um infarto, um derrame a qualquer momento e sem saber exatamente o que aconteceu. E morre, né? Porque é saúde pública. Esses dados foram divulgados ontem pelo Ministério da Saúde. Por falar em saúde, fruta é saúde, exercício físico é saúde, a boa alimentação é saúde. Vamos falar do suco de laranja do Brasil, padrão exportação. E agora mais ainda, né? Com o acordo Mercosul e União Europeia. O suco de laranja no Brasil
vai, sobretudo, para os Estados Unidos. E agora ele vai ter outro caminho, a Europa. A reportagem da Suelen Rodrigues. A assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul gerou uma grande expectativa para o setor de suco de laranja do país. Esse tratado pode gerar uma economia de até 1 bilhão e 300 milhões de reais nas exportações brasileiras ao longo dos próximos anos. A estimativa é da Associação Nacional da Indústria Exportadora de Sucos Cítricos, a Citrus BR. Hoje, a União Europeia é um dos principais destinos do produto brasileiro e com esse tratado os impostos europeus podem diminuir, gerando ali, aumentando as vendas do setor. O Paraná também entra nesse cenário, o estado está bem otimista porque é um dos principais produtores de suco de laranja do país. Por exemplo, na safra 2024 e 2025, o Paraná produziu mais de 800 mil toneladas. Destaque para a região noroeste do estado. Cidades como Paranavaí e Alto Paraná lideram o ranking de produção estadual. Apesar do otimismo, o acordo ainda precisa ser aprovado pelos parlamentos dos países envolvidos, inclusive o Congresso Nacional Brasileiro. Mesmo assim, o setor avalia que o tratado pode fortalecer toda a cadeia de citricultura brasileira. Obrigado, Sueli. Esse acordo firmado há 15 dias, assinado em Assunção, capital do Paraguai, vai beneficiar muitas exportações brasileiras e, como tratamos aqui na reportagem, o suco de laranja, a nossa laranja, o produtor de laranja no Brasil. Vamos falar do Defeso, né? Atenção, entra em vigor hoje, hein? Atenção, você da região sul do país que nos acompanha. Começou o período de defeso do camarão, nas regiões sul e sudeste também, região sudeste do país também, com a proibição da pesca. Não pode, tá, gente? Nem pescar, nem transportar, comercializar e industrializar várias espécies até o dia 30 de abril. A medida segue uma portaria federal para proteger as espécies durante a reprodução e garantir a sustentabilidade dos estoques naturais. No Paraná, a proibição abrange camarão rosa, o sete barbas, o branco, o Santana e a barba russa, com a fiscalização reforçada no litoral do estado pelo Instituto Água e Terra e também pela Polícia Ambiental. No litoral norte de São Paulo, a restrição também começa hoje, com regras que permitem apenas a pesca do camarão branco, sem o uso de arrasto, motorizado, e exige declaração de estoques. Em Angra dos Reis, no Rio, o litoral fluminense, a proibição segue a mesma orientação, abrangendo as principais espécies e valendo até o final de abril. E isso, claro, para preservar a reprodução dos crustáceos. O descumprimento das normas pode resultar em multas, apreensão de equipamentos e do pescado todo, claro, além de outras sanções legais, como diz a lei. Não pode, não pode. A gente sabe que nós brasileiros temos uma séria dificuldade em obedecer regras, né? Tá escrito? Tá escrito. Então não pode. Para a gente preservar as espécies. É isso. Vamos falar mais do campo da produção no Brasil? É hora do nosso boletim Terra Boa. Vamos ver. Oi, bom dia, Dilson. Chegando diretamente aqui da Terra Prometida, Centro de Evangelização da Obra Evangelizar, trazendo as principais informações do campo do mundo agro. E o Brasil avançou nas negociações com o Japão para exportar carne bovina após anos de tratativas. Uma auditoria está prevista para março deste ano. A inspeção deve começar aqui pelos estados do Sul, escolhidos pelo histórico de controle sanitário e pelos avanços no combate à febre aftosa. E pesquisadores da USP, em São Paulo, transformaram folhas de café em nanopartículas com ação antibacteriana e capacidade de eliminar poluentes. A inovação pode gerar aplicações sustentáveis e dar um novo uso a resíduos da cafeicultura. E a pesca artesanal ganhou no Brasil um selo. A certificação identifica e valoriza os produtos, garantindo também a origem do pescado, facilitando o acesso a mercados e políticas
públicas e pode ser solicitada por pescadores, associações e cooperativas cadastradas. Eu volto com você. Obrigado, Lucas Marconsoni, sempre trazendo para a gente aqui informações do campo e da pesca também. Falamos do camarão, falamos de peixe agora há pouco aqui. Dá vontade de comer um peixe, não dá não? É ômega 3, é saúde, coma peixe. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas. A parada rápida, mais uma. Já já você fica com o Padre Pedro Mocelin, naquele nosso momento de oração, todos os dias, aqui no nosso Bom Dia Evangelizar. Pegue a sua Bíblia, não saia daí. Daqui a pouco tem aquela palavra que você tanto espera, o tão momento esperado do seu dia, tá bom? 9h42 pelo horário de Brasília. A gente sai com imagens de Fortaleza, bela Fortaleza, capital do povo do Ceará, canal 21.1. Alô, Fortaleza, bom dia. Bom dia, Evangelizar, bom dia você aí de casa, seja muito bem-vindo para este grande momento com a presença de Jesus Eucarístico, neste momento de oração, neste momento de profunda entrega com Jesus Eucarístico no nosso Bom Dia Evangelizar. Que bom acordar logo cedo, olhando a Jesus Eucarístico, Ele que ilumina a nossa vida, Ele que é o centro da nossa história, que nos move, que nos orienta. Hoje no nosso programa nós continuamos e vimos como é bonito ouvirmos a palavra de Deus, estarmos conectados diante da luz que ilumina a nossa vida. Ilumina a sua vida, ilumina a sua casa, a sua história. Por isso, gostaria de convidar você a refletirmos um pouquinho juntos o Evangelho também de hoje. Vou pegar aqui a minha Bíblia, convido que você também, se você puder, pegar a sua Bíblia ou anotar para depois fazer esta reflexão justamente no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos do 21 ao 25, onde diz: Jesus dizia-lhes: acende-se uma lamparina para colocá-la debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama? Não se põe no candeeiro? Não há nada oculto que não se descubra, nada encoberto que não se divulgue. Quem tiver ouvidos, escute. Dizia-lhes também: cuidado com o que ouvis, a medida com que medirdes usarão convosco, e com acréscimos. A quem tem, será dado, a quem não tem, lhe será tirado o que tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, como é bonito esta santa palavra de Deus. Esta palavra que nos diz que somos luz, luz no meio deste mundo, luz no meio da nossa terra. Você é luz, você é convidado por Deus a dar testemunho desta luz. Como diz a palavra, não se acende uma luz, e com esta música, vamos sentindo a presença de Deus. Mesmo que se agite um mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Que bom é louvar ao Senhor, que bom é estar na presença de Deus. Esta luz, que é só Ele o sentido da nossa vida. É só Ele que nos orienta
Às vezes até as nossas estruturas, né, tecnológicas podem às vezes nos deixar na mão, mas esta luz que vem de Deus, ela nunca nos abandona. Por isso, que bom é refletirmos hoje este Evangelho, que nos diz que você é também iluminado por Deus. Como é tão triste às vezes nós olharmos este mundo que vive nas trevas, que vive muitas vezes na escuridão, e a gente acaba muitas vezes se acostumando com estas trevas, com esta ausência do bem, ausência da luz. Mas Deus nos pede, você é luz, você é realmente esta lamparina que não foi feita para ficar escondido. Você não foi criado por Deus para ficar escondido, mas para justamente testemunhar com alegria esta luz que vem de Deus. E muitas vezes nós, ouvindo esta reflexão, sempre nos lembramos que para uma lâmpada iluminar um ambiente, para uma vela iluminar um ambiente, uma casa, primeiro ela precisa se deixar iluminar. Ela primeiro precisa se deixar consumir por esta luz. Por isso que você também precisa primeiro se deixar consumir por esta luz, por esta Eucaristia, por este Deus que ilumina a nossa vida e transforma as nossas trevas, transforma as nossas lágrimas em sementes de alegria, em sementes de esperança. Eu não sei muito bem como está o ambiente, né, na sua casa. Eu não sei muito bem o que está iluminando a sua vida, mas que você possa discernir, possa se perguntar: Senhor, qual é a luz que está iluminando a minha casa? Qual é a luz que está iluminando a minha vida? Qual é a luz que está dando realmente sentido à nossa vida, à nossa existência? Talvez hoje nós sabemos, né, a cidade é tão iluminada, né? São tantas luzes artificiais. Na nossa vida espiritual, muitas vezes nos deixamos guiar por luzes artificiais, luzes de faz de conta, luzes que nós somente compramos para iluminar um momento, mas não deixamos que ilumine realmente o nosso coração. Que tenhamos esta clareza em nossa vida, que a verdadeira luz vem de Deus, a verdadeira luz vem do Cristo, que ilumina o nosso coração e que pede que você, sendo iluminado por este Cristo, sendo iluminado por este sol de justiça, sol da nossa vida, possa também dar testemunho desta luz, testemunho desta verdade. E diante da verdade que nos ilumina, que nós, com esta música, possamos louvar ao Cristo Eucarístico e neste momento de adoração e de música, alimentar a nossa vida. Somente tenho a Ti, Tu és a minha herança. Te louvo em verdade, pois somente tenho a Ti, Tu és a minha herança, Senhor. Te louvo em verdade. Graças e louvores dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis diante dos nossos olhos, meus irmãos e irmãs, você que nos acompanha pela TV Evangelizar, por todos os meios de comunicação, eis a nossa luz, eis a verdade que ilumina os nossos passos. É Ele que nos revela toda a verdade. E como nós ouvimos no Evangelho de hoje, diante desta luz, toda a verdade será revelada. Não tenha medo disso, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo de se deixar ser revelado pelo Cristo.
Ele quer iluminar o íntimo do seu coração, o íntimo da sua vida, porque Ele traz à tona toda a verdade, toda a nossa história. Adão e Eva lá no paraíso tiveram medo da verdade e se esconderam de Deus. Não tenhamos este medo, não tenhamos vergonha de mostrar a Deus até mesmo os nossos pecados, de mostrar a Deus até mesmo as nossas fraquezas, pois como nos diz Paulo, é na fraqueza que eu sou forte, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Que bom que você esteve conosco nesta manhã, acompanhando toda a programação, todas as notícias, mas agora, diante da verdade, diante da Eucaristia, vamos assim nos aproximando cada vez mais do centro da nossa vida, do centro que ilumina a nossa história, que ilumina o nosso coração. Daqui a pouquinho você vai ficar com a experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Fique conosco na TV Evangelizar. E lembrando que você pode acompanhar esta programação e todo o nosso conteúdo através do YouTube da TV Evangelizar. Que você possa também evangelizar com alegria, dando testemunho desta luz, desta verdade que está diante de Cristo, que está também no seu coração. Pra te adorar foi que eu nasci, pra exaltar a Ti, Senhor. Pra te adorar foi que eu nasci, pra exaltar a Ti, ó meu Senhor. E que esta bênção de Deus Todo-Poderoso desça e permaneça sobre a sua casa, a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pra te adorar foi que eu nasci, pra exaltar a Ti, Senhor. Pra te adorar foi que eu nasci.